Bem-vindos e bem-vindas ao sexto videocast 2023 do Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid-19. Urgência de uma chamada para ação. Uma realização do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, Celafiscs, e do E-Museu do Esporte. Eu me chamo Ana Maria Miragaia e sou professora da Faculdade de Educação Física da Universidade Estácio de Sá, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Eu sou baixinha, tenho 1,60 m, terceira idade, uso óculos, tenho pele e cabelos claros. O tema que trazemos hoje é a sustentabilidade, cidade, atividade física e grupos vulneráveis, com enfoque em indígenas, mulheres e pessoas com deficiência. Quem vai conversar conosco hoje sobre esse tema é a professora Beatriz Ferreira, profissional de educação física e antropologia. Ela é professora aposentada da Faculdade de Educação Física da Unicamp e foi também professora convidada da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e da Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Atualmente, ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Inclusão, Movimento e Ensino à Distância da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela também participa de quadros diretivos de instituições internacionais. Olá, eu sou a Beatriz Ferreira. Sou uma mulher na terceira idade, tez e cabelos claros, 1,56 m e uso óculos. Estou sentada atrás de um pano verde, chroma key, para controlar a luminosidade e facilitar o processo de produção do vídeo. É um prazer estar com você, Ana Maria, para falarmos sobre esse tema, que por si é complexo e nos mobiliza, e agradeço a participação da audiência. Beatriz, afinal, quem são os grupos vulneráveis dos quais vamos falar? Os grupos vulneráveis estão no escopo dos direitos humanos. As conquistas desses grupos pelos seus direitos, pelo reconhecimento da existência de desigualdades, preconceitos e discriminações, foram sendo alcançadas através de órgãos internacionais, lutas dos movimentos sociais, que é muito importante, sem essas lutas isso não iria acontecer, interligadas com os diferentes fatores das sociedades, econômicos e políticos. Um marco importante nesses processos de mudanças sociais foi a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, em 1948, que declara que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, língua, religião ou qualquer outra condição. A partir dessa data, resoluções e tratados internacionais começaram a ser aprovados para esses grupos específicos, pela ONU, Unesco, Organização Mundial de Saúde, entre outras. Um autor que colabora muito para entendermos todos esses processos de mudanças sociais de longa duração e o poder intrínsecos nas relações é o sociólogo Norbert Elias. Os grupos vulneráveis atualmente são considerados as crianças, pessoas com deficiências, idosos, pessoas que vivem em condições de pobreza, imigrantes e pessoas que vivem em minorias raciais, étnicas, religiosas e sexuais. E por que esses grupos são considerados vulneráveis, Beatriz? Bom, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, começou-se a reconhecer que eles sofrem de diversos tipos de desvalias e são discriminados na sociedade. São grupos que, em momentos de crise, como as guerras, pandemias e os desastres ecológicos, sofrem impactos maiores do que os demais e necessitam de atenção especial em termos humanitários. Os tratados e as legislações internacionais foram um avanço para os países atenderem esses grupos. No entanto, a interiorização, ou melhor, a conscientização da pessoa dos seus direitos humanos, o exercício da cidadania, tem sido um processo árduo, individual e social. É importante sempre relacionar a questão individual e social, na ideia de que a sociedade é dos indivíduos, e não sociedade e indivíduos. Então, a sustentabilidade, os direitos humanos, os grupos vulneráveis e as atividades físicas são conceitos e práticas interligados. Todos eles têm como objetivo a condução de uma sociedade mais equilibrada,
justa e sustentável. E então, como os indígenas podem colaborar na relação entre a sustentabilidade, a cidade e a atividade física? Você poderia citar algum exemplo? Claro, só lembrando que nesse videocast nós vamos falar sobre os indígenas, vamos falar sobre a mulher e vamos falar sobre a pessoa portadora de deficiência. Então, um bom exemplo que nós temos, que foi uma experiência nossa aqui em São Paulo, foi que em abril de 2002, a Organização Mundial de Saúde decidiu celebrar o Dia Mundial da Saúde com o tema Agita Mundo, Move for Health, na cidade de São Paulo, como uma forma de reconhecimento do programa Agita São Paulo, sob a organização do Selafisques, que à época celebrava 10 anos. Esse ano completa 31 anos. Você vê a importância desse movimento. Então, esse evento, em 2002, aconteceu em diferentes lugares na cidade de São Paulo. Um deles foi no Parque do Ibirapuera, com a participação de diversas instituições, escolas públicas e academias, além de órgãos ligados ao governo do estado de São Paulo. Convidamos os indígenas das etnias Cariuel e Caigangue. Eles e outros grupos não indígenas se apresentaram num palco muito legal no Parque do Ibirapuera e mostraram suas práticas corporais, cantos, danças e lutas. Quando fomos buscar os Cariuel no aeroporto, passamos pelos rios Tietê e Pinheiros. Todos estavam em silêncio na van que usamos para buscá-los, olhando e admirando a cidade com atenção. Em determinado momento, um deles olhou para mim e perguntou, espantado: "O que vocês fizeram com o rio?" Meu primeiro pensamento foi: bom, eu não fiz nada, não poluí, não degradei, mas aquela pergunta eu nunca esqueci. Do ponto de vista indígena, agora fazendo uma reflexão, o integrante dos Cariuel entendia que não se podia danificar o rio, fonte do alimento, do transporte, da vida dos peixes, na integração da pessoa com o ambiente. O rio estava incorporado no pensamento dele, na vida dele, mais especificamente na cosmologia cultural daquele povo indígena e de tantos outros povos indígenas. Por isso, um rio não poderia estar sujo, exalando um cheiro insuportável, como visto e sentido pelos Cariuel naquele momento. Infelizmente, sentimos esse cheiro até hoje. Inacreditável pensar que o Rio Pinheiros e Rio Tietê sediaram competições e eram espaços de lazer na metade do século XX. Lembrando que Maria Lenk, um ícone da natação brasileira, começou a nadar no Rio Tietê em 1925. Ela venceu 4 vezes uma travessia super importante, que chamava a Travessia de São Paulo, de 1932 a 1935, numa distância de 5,5 km, que ia da ponte da Vila Mariana e terminava em frente ao Clube Espéria, onde fica a Ponte das Bandeiras hoje. Outro exemplo, João Avelanche, outro ícone do esporte brasileiro. Na travessia de São Paulo, no Rio Tietê, pegou tifo, em 1943. O rio já estava poluído. Passados 21 anos dessa vivência com os Cariuel, hoje pergunto a mim e a vocês: e nós, o que fizemos com aqueles rios, Tietê e Pinheiros e tantos outros? Nós, como cidadãos, podemos exercer o nosso poder e, como professores, colaborando para a saúde dos rios, para diminuir ou terminar de vez com tantos desastres ecológicos. Na saúde dos rios, da fauna e da flora, fazem parte da nossa saúde. Não basta apenas teorizar que a situação dos rios é fruto da poluição e degradação advinda da urbanização desordenada da cidade. Além disso, esses rios são milhares a tantos outros rios no planeta. Outras cidades já pensaram na sustentabilidade, na consciência em relação ao planeta. Os temas de sustentabilidade e consciência em relação ao planeta deveriam ser incorporados no dia a dia das pessoas, pela educação, pelas políticas públicas e outros setores. Existem bons exemplos em diferentes regiões do mundo de recuperação de rios e do lazer. Na cidade de Ghent, na Bélgica, o rio Rep, que estava coberto com asfalto, hoje é um local para lazer e para práticas de atividades físicas. Um outro exemplo de mudança de significado e legislação no Brasil é o caso do rio Laje, ou Comimemem, que é um nome indígena, em Rondônia. Olha que interessante. Eu acho que é uma grande novidade para nós. A Câmara Municipal de Guajajara-Mirim definiu a primeira lei proposta pelo vereador e líder indígena Francisco Oro Uarã, que reconhece os direitos legais do rio, como ente vivo e sujeito de direitos.
e de todos os outros corpos d'água e seres vivos que nele existam naturalmente ou com ele se interrelaciona, incluindo os seres humanos. Quer dizer, o ser humano está integrado, né, com o rio. Vamos imaginar se os rios Tietê e Pinheiros e tantos outros rios hoje poluídos possibilitassem práticas de atividade física e lazer na cidade. Voltando aos Cariwell, eles ficaram alojados no centro esportivo da USP. Ao longo da noite, praticaram o ritual de dança e canto no dormitório para se prepararem física e espiritualmente em um sentido mitológico para a dança-luta que iriam apresentar ao público do Parque do Ibirapuera. Iriam mostrar a força, a superação e resiliência que sempre tiveram na vida para superar as guerras intertribais e outros conflitos. Essa é uma das lições que podemos aprender com eles: o cuidado com a terra, com a água e com eles mesmos, enquanto pessoas, através do respeito à sua cultura. Muito interessante. E a contribuição dos jogos dos povos indígenas na cidade? Ana, muito bem lembrado. Esses jogos, eles representam um coletivo de vozes, cantos e culturas indígenas que chegou à cidade através desse grande movimento chamado Jogos dos Povos Indígenas. Os Jogos dos Povos Indígenas foram concebidos pelos irmãos Marcos e Carlos Terena e ganhou o apoio do governo e outros órgãos da sociedade civil. É bom lembrar que as relações entre os indígenas e a questão do governo sempre não é muito fácil, mas eles têm conseguido manter esses jogos. Já aconteceram 12 edições dos jogos em diferentes cidades no Brasil, em um evento internacional sediado em Palmas, Tocantins. Os 3 elementos importantes, inseparáveis da vida dos povos indígenas que eles trazem para os jogos são terra, água e fogo. Terra representa as raízes dos povos indígenas, a identidade individual e coletiva. A água representa um elemento central da reprodução material e simbólica que os indígenas têm na vida deles. Essa representa em vários mitos de criação da etnia. A prática do fogo representam a construção de novos cenários da vida humana e iluminação de novos caminhos. Portanto, Ana, essas práticas corporais que eles trazem têm essa representação, né? E eles trazem através dos jogos, danças e plumagens e artesanatos e pinturas. E é importante mostrar também que, eles, além disso, eles mostram a diversidade, a riqueza, os rituais, as cosmologias de cada etnia, numa integração com o meio ambiente, com os animais, as plantas e seres inanimados. A conservação dos recursos naturais e a transmissão educacional. Os Guarani, uma outra etnia muito interessante, que tem um forte viés de espiritualidade. E eles têm uma expressão muito interessante que chama de bem viver, que engloba toda essa cosmologia, toda essa forma de ser. E é um conceito mais amplo, simplesmente, do que qualidade de vida. Então, a promoção dos Jogos dos Povos Indígenas na cidade contribuiu para diversas culturas, e porque ela vai deslocando outros sentidos, a alteridade, o reconhecimento do outro indígena, que não se conhecia, muitos não se conheciam, nem sabiam da existência deles, e com os não indígenas, que somos nós. Congrega conhecimentos ancestrais, conhecimentos burocráticos, governamentais, da sociedade civil. Além do mais, reforça o sentido de comunidade próprio desses povos e fortalece a identidade cultural deles. Esses são elementos fundamentais para se construir a sustentabilidade na cidade. Nos eventos, organiza também um fórum social muito interessante, com discussões sobre educação, terra, sustentabilidade, direitos humanos, formação de jovens, entre outros. Então, os jogos, principalmente para as mulheres, foi assim um avanço, porque elas começaram a ter um outro papel, sair da aldeia para uma vida pública, um processo de ressignificação de papéis sociais e de direitos humanos. A partir dos jogos, elas puderam praticar atividades físicas antes permitidas somente para os homens. Muito interessante. E o que as mulheres têm a nos dizer sobre a atividade física e a sustentabilidade, Beatriz? Bom, mulheres somos nós, né? Foi um caminhar longo, histórico, chegarmos aonde estamos. E lembrando que todo passo contou para que pudessem participar em diferentes figurações e novas redes serem abertas. E a luta foi e ainda continua.
as mulheres têm um papel fundamental na promoção da atividade física e no desenvolvimento das cidades sustentáveis. Quando abordamos as mulheres, estamos falando da importância para se alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas. Esse é um processo sócio-histórico desafiador para todos nós, mulheres e homens. Se todo passo conta ou todo movimento conta, slogan para promover a prática da atividade física, esse seria o primeiro passo, equidade de gênero. A tomada de consciência e o direito a uma vida saudável, o direito ao bem viver, deve ser o lema das mulheres. A participação das mulheres em atividades físicas contribui para cidades sustentáveis e promove uma população mais saudável e resiliente. E são elas, com seus passos, conhecem cada lugar da cidade, no levar e trazer as crianças para a escola, aos médicos, nas compras dos supermercados, nas tantas atividades não remuneradas e chamadas de reprodutivas, e nas idas ao trabalho. A pesquisa Inês Madariaga chamou esses deslocamentos de mobilidade do cuidado. Eu achei super interessante essa expressão, mobilidade do cuidado. Estudos em Madrid detectaram que 40% dos motivos dessas viagens eram de mulheres e somente 8% de homens. A pesquisa de origem e destino do metrô de 2017, realizada em São Paulo, sobre mulheres e seus deslocamentos, traz informações muito importantes sobre idade, gênero, escolaridade e renda que condicionam os padrões de mobilidade. Então, a renda é um fator determinante para a escolha do modo de deslocamento na cidade. As mulheres nas menores faixas de renda familiar andam mais a pé e de ônibus. O uso do metrô, por sua vez, é mais frequente para as mulheres da classe média. O uso do transporte individual, tanto com as mulheres como condutoras, quanto elas ou passageiras, né, de táxis e tal, é muito expressivo nas faixas de rendimento familiar mais elevado. A seguir, nós estamos mostrando aqui num gráfico os índices de utilização de motos e de bicicletas, que são muito baixos comparados com os outros meios de transporte. Pesquisa dos informes urbanos aponta um investimento no sistema cicloviário na cidade. Em 2017, existiam apenas 5,8 quilômetros de ciclovias, e atualmente a rede de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, aproximadamente 600 quilômetros, acrescido de 2008 e 2016. Evidentemente, 600 quilômetros numa cidade de São Paulo é quase nada, mas, pelo menos, houve uma certa mudança, especialmente na zona oeste e centro-oeste, onde habitam a classe média e alta. Importante expandir mais para outras regiões de São Paulo. As diferenças de gênero dessas mobilidades a pé e dos transportes precisam ser mais estudadas, especialmente com o aumento das emissões do efeito estufa. Outro ponto importantíssimo para a gente pensar é a segurança, que é um tema muito central para as mulheres. Uma cidade com praças arborizadas e boa iluminação traz conforto e acessibilidade a todos. É muito comum observar nas metrópoles que mulheres, andando sozinhas, se aproximam uma das outras para se sentir mais seguras, sem mesmo trocar uma palavra, mas um olhar tipo, estamos juntas. A tecnologia tem contribuído nesse tema e ajudado muito. A maior participação das mulheres na criação de infraestruturas e políticas públicas que promovam a segurança e o acesso ao espaço público pode propiciar a inclusão e o acolhimento delas para uma vida ativa e do bem viver. O sentido de comunidade e companheirismo pode favorecer mais ainda a sustentabilidade das cidades. O empoderamento das mulheres numa vida ativa promove a autoconfiança, a autonomia e a capacidade delas de ocuparem cada vez mais espaços em benefícios delas e da família. A ideia de que todo passo conta é fundamental para um estilo de vida saudável, mas não somente pensando na mobilidade reprodutiva ou do cuidado da saúde, ou cuidado das crianças, mas também do lazer, do prazer, que poucas mulheres se dão o direito de exercer. E no caso das pessoas com deficiência, Beatriz, elas têm alguma coisa a nos dizer? Com certeza, Ana. E talvez a pergunta que tenhamos que nos fazer é: as cidades têm nos oferecido condições para uma vida saudável, acessível,
para a prática da atividade física num programa de sustentabilidade para essas pessoas? Uma parte importante da vida das pessoas com deficiência está relacionada com a sua mobilidade e a deslocação nas cidades para a plena participação na sociedade. As conquistas existem não somente a implantação dos tratados internacionais, dos seus direitos, mas da mobilização de grupos. A gente precisa de mais pessoas lutando pela questão, afins e sensibilizados que conseguem se organizar e reivindicar os direitos. As barreiras, o sentimento de exclusão são muitos, pois elas trazem essa marca da diferença. E mesmo a deficiência não se pode ser vista como homogênea, pois traz em si uma variação populacional geral da espécie como um todo. Isso explica por que pessoas com a mesma deficiência têm respostas diferentes aos fatores positivos ou negativos do meio ambiente. Essas respostas dependem da carga genética, da fase da vida, dos processos de socialização, do meio ambiente em que vivem e do acesso ao serviço de saúde pública. E educação, evidentemente, e podem imaginar o quanto que dependem do governo, de uma sociedade civil, para que realmente dê condições para e ouvir essas pessoas, para elas terem uma boa mobilidade e uma saúde e uma qualidade de vida e um bem viver, como diz os indígenas. As pandemias agravam ainda mais os riscos das complicações próprias desse estado, em adição ao medo do isolamento, da autonomia relativa da dependência do outro, da discriminação e a violação dos direitos de igualdade, direito esses previstos nas declarações e tratados internacionais e constituições. A Covid-19 exigiu resiliência e renovação para que as pessoas portadoras de deficiência continuassem a ter uma vida razoavelmente ativa em casa, assistida pelos programas educacionais e poderem participar de competições, como o caso da dança em cadeira de roda. Fazendo um parênteses, a Confederação de Dança em Cadeira de Rodas, durante a pandemia, eles fizeram competições online, muito interessante, e para eles continuarem, essas pessoas continuarem a fazer atividade física. Então, escutar as vozes e reivindicações das pessoas com deficiência propicia cidades mais acolhedoras, inclusivas e sustentáveis. Enfim, Ana, o manifesto do qual esse videocast se origina é uma convocação para todos os cidadãos, governantes e dirigentes de entidades públicas e privadas, a um amplo movimento em favor de uma vida mais ativa e saudável, inclusiva, do bem viver e sustentável para todos. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, professora Beatriz. Eu sou a Mira Gaia e esse foi o 6º episódio da série de videocast 2023, do Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid-19. Urgência de uma chamada para ação. Saiba mais sobre esse projeto, que é um chamado para a ação das pessoas e instituições em favor de uma vida mais ativa e saudável em nosso site. Até o próximo episódio.